Supremo Tribunal Federal julga recurso contra a volta de Aécio Neves ao mandato de senador da República. E você vai ver também. Segunda denúncia contra Michel Temer é lida na Câmara dos Deputados. Joesley Batista e Ricardo Saldi recorrem ao Supremo contra a prisão preventiva. TST determina que 80% dos funcionários dos Correios trabalhem durante a greve. Justiça Federal aumenta a pena do ex-ministro José Dirceu para 30 anos de prisão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de recurso do deputado Paulo Maluf, que busca reverter condenação contra ele por lavagem de dinheiro. O ministro Marco Aurélio pediu mais tempo para analisar o recurso em que a defesa do deputado Paulo Maluf tenta reverter sua condenação a mais de 7 anos de prisão em regime fechado pelo crime de lavagem de dinheiro. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, esclareceu que o recurso apresentado pela defesa, chamado embargos de declaração, não é o meio adequado para reformar a sentença. O embargante intenta, na verdade, como adiante tentarei minudentar, reabrir a discussão da causa, promover a reanálise dos fatos e provas e atacar, por meio da presente via indevida, os fundamentos do acordo condenatório visando a reforma do julgado, o que não cabe na via estreita dos embargos de declaração. Em que pese suscitar, numa peça inicial de embargos de declaração, com substanciosas 98 páginas, a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, o embargante, ainda assim, em que pese a luminosa peça, não logrou êxito em demonstrar quaisquer desses defeitos no acordo embargado. Paulo Maluf foi condenado em maio pelos ministros da primeira turma por ter supostamente usado contas no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São Paulo entre os anos de 97 e 98. A defesa queria autorização para incluir um novo documento emitido por um banco, no qual constariam que algumas movimentações financeiras não foram feitas a pedido de Maluf. Mas o ministro Edson Fachin disse que o procedimento é incompatível com a atual fase do processo. O conteúdo do documento emitido pelo Deutsche Bank após a decisão judicial na ilha de Jersey é questionável diante do largo conjunto de provas que consta dos autos. Registro que a referida declaração dependeria de rigorosa instrução e contraditório. Até mesmo a conclusão a que a defesa chega acerca do teor do documento necessitaria de profunda dilação probatória. Após o voto do relator rejeitando o recurso e mantendo a condenação de Paulo Maluf, o ministro Marco Aurélio pediu vista. O julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira. Neste momento, a primeira turma do STF julga recurso da PGR contra a volta de Aécio Neves ao mandato no Senado Federal. Ainda nesta edição voltaremos com mais informações sobre esse julgamento. A segunda turma do Supremo determinou o arquivamento da ação penal contra o empresário José Carlos Cepera pelo crime de lavagem de dinheiro. Os ministros continuaram o julgamento do pedido de habeas corpus para o empresário José Carlos Cepera, condenado a mais de 12 anos de prisão, em regime fechado, por lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o empresário fazia parte de um esquema de fraude em licitações. O ministro Alexandre de Moraes votou pela não concessão do habeas corpus. Ele afirmou que a denúncia apontou que Cepera e outros envolvidos faziam parte de uma organização criminosa. A denúncia vai apontando os fatos, a sequência probatória, cita os vários anexos do procedimento investigatório criminal do GAECO de Campinas, e foi a partir de uma grande investigação do GAECO, do grupo de investigação contra o crime organizado do Ministério Público de São Paulo, que atua em Campinas. Foram colhidos, para se ter uma ideia, do trabalho minucioso que foi feito pelo Ministério Público e reconhecido pelo juiz ao condenar em primeira instância,
foram autorizadas interceptações telefônicas e telemáticas, tendo sido colhidos 297 diálogos, 26 mensagens eletrônicas entre os réus, todas elas demonstrando o modus operandi da quadrilha. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, reafirmou seu voto para trancar a ação penal quanto ao crime de lavagem de dinheiro. Disse ainda que, na época da denúncia, não havia lei sobre o crime organizado. Não dá para se usar de organização criminosa como um crime antecedente para o fim em relação à lavagem. Agora, ele está condenado em outros fatos. Em outros fatos, ele está condenado. Como estava em lavagem, no qual eu tranquei a ação penal em razão dos nossos precedentes. Por isso, peço ver ao ministro Alexandre de Moraes e reafirmo o meu voto. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o relator. Já o ministro Celso de Mello, que ocupava a presidência da sessão, concordou com os argumentos de Alexandre de Moraes. Com 2 votos contra e 2 a favor, vale o que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Em caso de empate, prevalece a tese favorável ao réu, ou seja, o Supremo determinou o arquivamento da ação penal quanto ao crime de lavagem de dinheiro. A sessão contou com o ministro Alexandre de Moraes, que é da primeira turma do Supremo, mas veio para a segunda turma para julgar os casos que eram do ministro Teori Zavascki. Alexandre de Moraes entrou na vaga de Teori. E por unanimidade, a segunda turma entendeu que o Ministério Público tem legitimidade para requisitar diretamente às instituições financeiras informações bancárias de Potengi, no Ceará. A decisão foi em resposta a um recurso da Prefeitura do município que pediu trancamento de ação penal em curso no Tribunal de Justiça do Estado, alegando que foi instaurada a partir do levantamento de sigilo bancário de particulares por requisição apenas do Ministério Público. Durou 5 horas e meia a leitura da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara dos Deputados. A leitura começou ao meio-dia e se estendeu por toda a tarde. Como são cerca de 260 páginas, integrantes da mesa tiveram que se revezar. O presidente Michel Temer foi denunciado por organização criminosa e obstrução de justiça. A segunda secretária da Câmara, a deputada Mariana Carvalho, leu o trecho que transcreve o diálogo do presidente Temer com Joesley Batista, dono da JBS, gravado em março deste ano, no Palácio do Jaburu, em Brasília. O motivo principal da conversa com Michel Temer era obter sua opinião acerca da necessidade de continuar efetivamente o pagamento a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro para mantê-los em silêncio. Destarte, em razão do receio que o grupo político do chamado PMDB na Câmara tinha quanto aos avanços dos investigados, das investigações relacionadas à Operação Lava Jato, Michel Temer instigou a ideia já pré-existente de Joesley Batista para continuidade de pagamentos a Lúcio Funaro como forma de que este não celebrasse acordo de colaboração premiada. Depois de lida no plenário, a denúncia será encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça e o presidente Michel Temer será notificado. Ele terá prazo de 10 sessões do plenário da Casa para se defender. Depois, a CCJ terá 5 sessões plenárias para escolher um relator e apresentar o parecer que será votado na comissão. Independentemente do resultado, o relatório irá ao plenário da Câmara na sessão seguinte. Lá, a votação será nominal. Serão necessários os votos de 342 dos 513 deputados, ou seja, 2/3, para que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal a analisar a denúncia contra o presidente durante o exercício do mandato. Joesley Batista e Ricardo Saldi recorrem ao Supremo Tribunal Federal contra prisão preventiva. Repórter Viviane Novaes com as informações. Viviane, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, os advogados de defesa afirmam que a prisão dos dois coloca em risco a segurança jurídica do acordo de delação premiada e querem que o ministro Edson Fachin ou revogue a prisão ou leve o recurso para discussão na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Joesley Batista e Ricardo Saldi foram presos no último dia 10. 5 dias depois, a prisão temporária foi transformada em preventiva quando não há prazo para a soltura, para terminar, na verdade. Viviane, o ministro Dias Toffoli rejeitou um pedido do Joesley Batista, não foi isso?
Isso mesmo, o ministro Dias Toffoli rejeitou os embargos de declaração da defesa de Joesley Batista no pedido de liberdade. Para o ministro, não havia obscuridade na decisão que tomou no último dia 14, quando negou o trâmite desse habeas corpus. Portanto, William, Ricardo Saldi e Joesley Batista continuam presos. William. Obrigado pelas informações. Segunda instância da Justiça Federal aumenta a pena de ex-ministro José Dirceu em 10 anos. A pena do ex-ministro José Dirceu foi aumentada de 20 anos e 10 meses para 30 anos, 9 meses e 10 dias, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O TRF da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também aumentou a pena do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, para 21 anos e 4 meses por corrupção passiva. Já o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi absolvido por falta de provas. As penas de Dirceu e Renato Duque foram elevadas porque os desembargadores do tribunal somaram os crimes de corrupção, que aconteciam com frequência. De acordo com o relator, o esquema teria violado princípios da legalidade e moralidade. A Ingevix foi uma das empreiteiras que teriam formado um cartel para ajuste prévio de preços, fraudando as licitações da Petrobras a partir de 2005. E parte da propina era paga para o grupo político dirigido por Dirceu. Outros 4 réus ainda tiveram as penas aumentadas. Uma ação civil pública encaminhada pelo Ministério Público Federal no DF pede que a Justiça obrigue o afastamento de profissionais contratados temporariamente, mas que exercem atividades típicas de servidores públicos do Ministério da Saúde. São pessoas que desempenham funções com contratos precários que têm sido renovados continuamente, contrariando a natureza do vínculo de trabalho. O MPF quer garantir a nomeação de candidatos aprovados em concurso do Ministério da Saúde em 2014. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TST determina que 80% dos funcionários dos Correios trabalhem durante a greve. A gente volta já já. A Caixa Econômica Federal teve que mudar os campos de preenchimento dos envelopes para depósitos em todas as agências do país. A recomendação do Ministério Público Federal de São Paulo é para dar mais clareza sobre as informações solicitadas. A apresentação original dos envelopes deixava os clientes confusos sobre o que escrever. O banco também tem que fazer melhorias nos caixas eletrônicos. O Tribunal Superior do Trabalho determinou aos representantes dos trabalhadores dos Correios que garantam um mínimo de 80% dos empregados de cada setor ou unidade prestando serviço, sob pena de multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento. A parte da categoria está paralisada desde o dia 22 deste mês. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, explicou que a liminar exigindo pelo menos 80% dos trabalhadores prestando serviço não depende da análise do caráter abusivo ou não da paralisação. O ministro observou ainda que a greve não atinge toda a categoria, mas apenas uma das federações que representam os empregados. De acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos, que iniciou a greve na sexta-feira, 31 sindicatos já aderiram ao movimento e outros 5 estão em negociação. Já a Federação Interestadual dos Sindicatos de Trabalhadores dos Correios, que ainda não está em greve, realiza assembleias hoje à noite para discutir se vai aderir à paralisação. As reivindicações dos trabalhadores dos Correios vão desde manutenção de acordos coletivos a reajuste de 10% nos benefícios e aumento salarial. Correios e União são condenados a restituir imposto cobrado indevidamente por mercadoria comprada no exterior. O autor da ação fez uma compra no exterior com valor inferior a $100 e, mesmo assim, precisou pagar o imposto de importação. Por isso, recorreu à Justiça. A lei prevê isenção da taxa no caso de mercadorias até este valor destinadas a pessoas físicas. Uma portaria do Ministério da Fazenda passou a taxar os produtos já a partir de $50. Mas a Justiça Federal considerou que um ato administrativo não deve extrapolar os limites da lei. Portanto, classificou a cobrança como ilegal e determinou a restituição ao autor dos valores pagos pelos impostos e taxas corrigidos monetariamente.
O cônjuge responsável pela administração do patrimônio do casal tem o dever de prestar contas em relação aos bens e direitos no momento em que é rompida a sociedade conjugal, independentemente se há irregularidades na gestão dos bens. Para os ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de contas é devida, mesmo sem a demonstração de irregularidades na gestão dos bens durante a mancomunhão, quando os bens pertencem de forma igual a um casal divorciado antes da partilha. O recurso encaminhado ao STJ é contra a sentença que julgou procedente a prestação de contas do cônjuge que administra o patrimônio dos bens ainda não partilhado. Ao analisar o caso, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, verificou se havia, de fato, o interesse de agir da ex-esposa que ajuizou a ação de prestação de contas contra o ex-marido. De acordo com os autos, o ministro verificou que, mesmo após 17 anos da separação do casal, não houve partilha formal dos bens comuns. Nesse caso, como o ex-marido ficou com a responsabilidade de administrar o patrimônio, é pertinente a prestação de contas à ex-esposa, mesmo sem a demonstração de irregularidades. Na decisão, Luiz Felipe Salomão ressaltou ainda a existência da prestação de contas tanto no Código de Processo Civil de 1973 quanto no de 2015. O ministro lembrou que ambos os códigos prevêem o dever de especificar a razão do pedido de prestação de contas para demonstrar o interesse de agir do autor. Com esse entendimento, a 4ª turma restabeleceu a sentença que havia determinado essa prestação de contas à ex-mulher. Está na pauta de julgamentos do Tribunal Superior Eleitoral desta noite o pedido de habeas corpus do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, que está em prisão domiciliar em Campos dos Goytacazes. A defesa alega que o caso deve tramitar em outra unidade da Justiça Eleitoral da cidade. A defesa também questiona suposto constrangimento imposto pelo juiz eleitoral. O relator do caso no TSE é o ministro Tarcísio Vieira. A sessão está marcada para daqui a pouco, às 7 da noite. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Raquel Dodge se reúne com ministros para discutir crise na segurança pública do Rio de Janeiro. A gente volta em instantes. Primeira turma do STF julga neste momento o recurso contra a volta de Aécio Neves ao mandato de senador da República. Repórter Ana Paula Ergang acompanha o julgamento e tem os detalhes. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os ministros estão analisando um recurso do Ministério Público que pede a prisão de Aécio Neves e que ele seja afastado do mandato de senador. Aécio Neves é acusado de ter recebido R$2 milhões em propina de Joesley Batista, dono da JBS, em troca de uma diretoria na Vale do Rio Doce. O relator ministro Marco Aurélio negou os pedidos, votando para que o senador não seja preso e para que ele continue no mandato. Veja. Sejam quais forem as denúncias contra o senador mineiro, não cabe ao Supremo, por seu plenário, e muito menos por ordem monocrática, afastar um parlamentar do exercício do mandato. Trata-se de perigosíssima criação jurisprudencial, que afeta de forma significativa o equilíbrio e a independência dos três poderes. Mandato parlamentar é coisa séria e não se mexe impunemente em suas prerrogativas. O ministro Marco Aurélio foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes e, neste momento, quem vota é a ministra Rosa Weber. Vamos ver. 54 minutos e eu tenho sessão no eleitoral às 19 horas, juntamente com o ministro Luiz Fux. Então, eu vou objetivar, fazer juntada do voto escrito e dizer que eu acompanho Vossa Excelência e os colegas que me antecederam no que tange ao pedido de prisão do senador Aécio Neves. Eu não a decreto, porque considero que, no mínimo, pelo decurso do tempo, a indispensável situação de flagrância não se faz presente, quer quanto ao crime de organização criminosa que lhe é imputado, e ainda que é controversa a questão jurídica sobre a sua natureza permanente, quer sobre a ótica de ser factível
depois do encerramento da ação controlada, que ocorreu sob a fiscalização do ministro Fachin, a própria configuração do crime de corrupção passiva. Então, entendo que não há como decretar a prisão pretendida. Todavia, pedindo vênia a Vossa Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto no tocante ao restabelecimento da decisão do ministro Luiz Edson Fachin quanto às medidas cautelares alternativas. Eu entendo que, e votei vencida em parte, mantendo a prisão mantendo a prisão que havia sido decretada com relação à irmã do senador e com relação aos dois outros investigados, e não poderia agora, em se tratando do senador e considerar aquelas medidas alternativas, concluir de forma diversa, sobretudo porque, e é só esse ponto que eu acresço a fundamentação e a justificação do ministro Luiz Roberto, o que eu entendo como descumprimento por parte do senador de pelo menos duas das medidas alternativas que haviam sido impostas pelo ministro Luiz Edson Fachin. Se inapropriadas, se excessivas, esses aspectos tinham que ser questionados perante esta Suprema Corte, mas não poderiam ter sido descumpridas. Do meu ponto de vista, com todo respeito às compreensões contrárias, né, não se tratou de uma mera conversa do senador Aécio ou um contato com colegas de partido, e especificamente com relação a esse ponto, que, na verdade, todo imbricado ou vinculado a uma postagem pelo senador na sua página pessoal do Facebook, uma notícia de uma reunião com os senadores Tasso Gereissati, Antônio Anastasia, Cássio Cunha Lima e José Serra, na pauta votações do Congresso e agenda política. O ministro Luiz Edson Fachin tinha imposto como duas condições: suspensão do exercício das funções parlamentares ou de qualquer outra função pública e proibição de contatar qualquer outro investigado ou réu no conjunto dos feitos em telas. Eu não desconheço que a defesa alega que essas ações não constituíram descumprimento, porque o senador Aécio Neves jamais esteve proibido de manter contato com colegas de partido e muito menos de conversar sobre política. Não é assim, contudo, na minha compreensão. Como disse, não se trata de uma mera conversa ou contato. Os atos típicos do mandato não se circunscrevem, todos nós sabemos, ao espaço físico do parlamento. E essa reunião... A primeira turma é composta por 5 ministros e até agora 3 já votaram contra a prisão de Aécio Neves e para que ele permaneça no cargo de senador. A cobertura completa você confere amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. William. Obrigado, Ana Paula. Durante a primeira coletiva com a imprensa, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, informou que a PGR discutiu a situação da segurança pública no Rio de Janeiro com os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e da Justiça, Torquato Jardim, e que foram feitos diagnósticos para enfrentar a criminalidade no Estado. Sobre a Lava Jato, Dodge afirmou que o trabalho vai continuar e que os membros do órgão reconhecem a importância da investigação e querem resultados. Considerou a colaboração premiada instrumento essencial e que tem garantido resultados interessantes. Questionada sobre as delações da JBS que já foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal, a PGR afirmou que o conteúdo e o impacto estão sendo estudados. No Dia Nacional dos Surdos, o STJ fez uma homenagem a esse trabalhador do tribunal que tem uma missão importante: digitalizar os processos. Pelas mãos deles, já passaram quase 400 milhões de páginas.
Com a ajuda de uma tradutora de Libras, a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, falou para um grupo de funcionários do tribunal portadores de deficiência auditiva. O encontro foi em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos. No evento, a presidente do STJ e o vice-presidente, ministro Humberto Martins, destacaram a importância do trabalho de cada um para o desenvolvimento do tribunal. As limitações que cada um tem, o serviço que está sendo prestado é de alta qualidade. E eu fico, assim, muito feliz por isso. O trabalho da digitalização, vocês estão resolvendo também a vida de muitas pessoas. As pessoas que buscam o Tribunal da Cidadania buscam resolver os seus litígios. E através do trabalho de cada um, isoladamente e em conjunto, que proporcionam a paz social com a resolução dos litígios. Os deficientes auditivos que trabalham no STJ fazem parte da equipe de digitalização da seção de virtualização de petições e processos. São 148 funcionários. O trabalho de inclusão com surdos mudos é feito desde 2009. Com o trabalho desenvolvido por eles, mais de 920 mil processos já foram digitalizados, o que representa 364 milhões de páginas. Eles cuidam dos autos que ainda chegam em papel, digitalizam processos e capturam emendas, essencial para o trabalho de triagem. Agora, os colaboradores enfrentam um novo desafio: a transcrição de dados em processos, que deve trazer um resultado significativo no andamento dos recursos. Eles têm uma atenção muito acurada, eles são muito focados no trabalho, e nós temos certeza que eles conseguirão ajudar a Secretaria Judiciária a se desincumbir dessa grande tarefa, que é a grande quantidade de processos que aportam diariamente no Superior Tribunal de Justiça. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.